Olá, pessoal. Bom, hoje o Brasil começa a sua participação na Copa do Mundo, né? Jogando lá na Rússia contra a Suíça. E eu vim aqui visitar o Marcelinho Carioca. Será por que eu vim visitar o Marcelinho Carioca? Primeiro vou dizer onde nós estamos, né? Nós estamos aqui em Atibaia. Exatamente. Mas não é naquele sítio famoso. Não. Onde é que fica aquele sítio, Marcelinho? Mostra aí. Fica do lado, fica pra lá. Nós estamos aqui no Atibaia Seven Resort, hotel da nossa família. Mas não é aquele não. Essa foi boa. Nós não vamos conhecer aquele sítio de lá. maneira nenhuma. Não vou chegar lá perto. Porque... Aqui cada golzinho foi colocado aqui dentro. Exato. Os gols pelo Timão, os gols pelo Flamengo. Isso. Teve gol pela seleção também. Brasileira. É. E o Marcelinho teve na Espanha também, não é? Isso, na Espanha, aonde mais? Na Ásia e no Oriente Médio. Isso. Andou pelo mundo mostrando o seu pé de anjo, né? As curvas na bola As curvas na bola, aquelas maravilhosas faltas. Aliás, eu vibrei muito com as suas faltas. Eu vou contar aqui uma história. Não sei se foi o seu último título paulista, lá por volta de 2001, 2002. Exatamente, 2001. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi. E, rapaz, o cara sabe tudo. Pois é. Eu estive lá e o meu filho era ainda um garoto, né? E o Dualib era o presidente do Corinthians. Isso. E ele diz, você vai entrar lá, na hora de colocar a faixa. Aí eu disse, não, leva só o meu filho, eu não. Porque eu era presidente da CPI do futebol. Eu falei, não vamos misturar as coisas, eu não vou entrar. Aí só leva o meu filho lá então. Meu filho era um garoto. Hoje ele está com 30, né? Mas aí ele falou, não, você vai junto. Aí eu fui junto. Aí quem colocou a faixa no Marcelinho foi o meu filho. Olha aí, rapaz. Colocou a faixa de campeão. 2001, campeão paulista, 2001 contra o no Marcelinho. Botafogo, aí entregaram uma faixa para ele também. Olha. Ele botou a faixa. E na saída a torcida gritava, joga a faixa, joga a faixa. Ele fazia assim, não. É minha. É minha, tem guardado até hoje. Mas olha, o Marcelinho está hoje aqui recebendo seus amigos, está arrecadando um dinheirinho para pré-campanha, né? Pré-campanha de deputado está oferecendo estadual. uma feijoada aqui. Os amigos do Marcelinho que estão aqui vão comer uma feijoada e vão assistir o jogo do Brasil com a Suíça, lá na Rússia. E o Marcelinho, vou dizer aqui, é pré-candidato a deputado estadual. Hoje você é secretário de esporte, né? Eu fui secretário de esporte do município de Ubatuba. Agora se licenciou para disputar a eleição. 3 meses, me descompatibilizei para poder concorrer pelo Podemos. E somos pré-candidato a deputado estadual. E certamente vai ter sucesso, vai fazer uma grande votação. Marcelinho se preparou para a atividade política. Não é chegar só, né? Só porque foi craque, porque encantou multidões no campo. Mas ele se preparou. Conta aí quantos cursos você fez, Marcelinho. Esse preparo é de suma importância e, acima de tudo, a gente pega os espelhos, os modelos. E não é porque o senhor está aqui não, né, que a gente vai para a vertente, para a política, que eu vejo política como arte de construir, arte de realizar e arte de transformar. E o senhor é o modelo ideal para a política, para a sociedade. Além de gostar de gente, de pessoas, o senhor fez um brilhante trabalho no governo do Paraná e, acima de tudo, no Senado Federal. Por que no governo do Paraná? Porque deixou a aposentadoria, não quis a aposentadoria, onde muitos querem mamar, ele não quis porque fala assim, não precisa para mim. Sabe, eu quero servir a população, a sociedade, não só do Paraná, mas de todo o Brasil. E aí investiram, ele não aceitando a aposentadoria, investiram na saúde e na educação. Esse modelo que eu quero para mim. Então eu me preparei. Nós temos 52%, meu senador, de não letrados no nosso país, nós fazemos parte dos 48%. Então meu pai sempre me cobrou. Só para ficar bem claro, porque outro dia eu falei desses 52% e alguém contestou. Na verdade, são 52% analfabetos e semi-analfabetos, não letrados, como você disse. Sim. Nós temos 10% de analfabetos e temos 52% de analfabetos ou semi-analfabetos, né, que são os não letrados. Mas diga aí, você fez... E eu cursei, sou torneiro mecânico,
Estudei na escola. Mostra as mãos aí. Tem os 10 dedos. Eu tenho os 10 dedos. Tem uma diferença. Exatamente. Sou torneiro, técnico, mecânica, cursei educação física. E ano passado foi o maior troféu que eu pude entregar para o meu pai, o seu Adilson, no bairro de Sulacap, no Rio de Janeiro, que foi um gari, com muito orgulho, eu falo isso da minha origem, como comunicólogo, o primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação de jornalismo. Tudo bem. Então a cultura é um bem precioso na minha vida. Eu falo até de cultura de educação, por quê, meu senador? O Brasil, em termos de educação no mundo, ele é antepenúltimo. Primeiro é Coreia, segundo é Japão, terceiro é Hong Kong, quarto é Singapura, quinto é Finlândia. Era 6% do PIB no plano de educação, passou para 10%, mas é tudo para enganar o povo brasileiro, porque ninguém investe na educação, ninguém valoriza os professores com salário aqui, ó. Para não falar outra coisa, exato, os salários são isso aqui, ó. Olha, eu quero contar uma coisa para vocês aqui, porque as pessoas imaginam, mas por que esses caras que foram ídolos do futebol agora querem entrar na política? É o caso do Marcelinho, é o caso do Romário no Rio de Janeiro, não é? Do Bebeto no Rio de Janeiro. E eu aprendi o seguinte com eles, que eles vieram de origem humilde, né? Eram pessoas humildes, né? Você veio lá do Rio de Janeiro, né? Da periferia do Rio de Janeiro, um garoto pobre que teve essa oportunidade, com esse dom de jogar futebol, acabou sendo ídolo e ganhou dinheiro. Então eu sinto que há um desejo da sua parte, da parte do Romário, da parte do Bebeto, e certamente de outros, de devolver um pouco do que vocês conquistaram, graças à paixão pelo futebol que tem todo o povo brasileiro, mas especialmente as pessoas mais humildes, que têm no futebol a sua alegria, não é? Que enche os estádios, muitas vezes sem poder pagar o ingresso, mas enche os estádios. Então eu sinto que há esse desejo de devolver um pouco, de contribuir para melhorar a vida dessas pessoas. E é isso mesmo, né, Marcelo? Exatamente, porque chegou o momento de devolver para a sociedade tudo aquilo que proporcionou para a gente, principalmente no trabalho no contraturno escolar, para que as crianças não venham ficar ociosas, fazer as políticas públicas. Eu milito na área do terceiro setor de responsabilidade social com o Instituto Marcelinho Carioca, e as vertentes principais do Instituto são o empreendedorismo, integração da família, cobrança dos estudos, saúde, cultura e a última vertente é o esporte. Por quê? Eu não estou preocupado em formar o desportista de sucesso. Eu quero formar o cidadão que sabe defender os seus direitos e interesse perante a sociedade, estarem altamente preparados, interagir com a família, a parte comportamental e educacional e primordial, porque o lugar de criança é na escola. Então, quando você se torna uma referência no esporte, eu sempre me preocupei em ser uma referência boa, junto aos pais, aos professores, principalmente na parte da educação. O Marcelinho está preparadíssimo, ele sabe, por exemplo, que é exatamente na primeira infância que se prepara para o futuro ser humano. Então, de 0 a 6 anos é que deve ocorrer o investimento. Será prioridade nossa, viu, Marcelinho? De 0 a 6 anos. É a educação infantil, mas não só educação, saúde e segurança. O investimento de $1 nesse período da vida corresponde a um retorno de 6 a 7 dólares. Não há nenhum empreendimento no mundo que ofereça um retorno dessa natureza. Então, investir nesta primeira infância é preparar para um bom desempenho escolar, é preparar para alcançar toda a sua potencialidade. E o contrário, se não se oferecer as proteínas necessárias nesse período da vida, você provoca inclusive a debilidade mental. Então, o crescimento de um país passa pelo investimento público nessa faixa de idade, até os 6 anos de idade. Mas olha, hoje vamos mudar um pouco de assunto. Hoje é um dia de futebol. O brasileiro está aí aguardando com expectativa a seleção brasileira. Eu não sei se terminou o jogo da Alemanha ali, estava 1-0 para o México, né? A gente secando. Já motivo de comemoração. Mas olha, no campo terminou 1-0, né? Então tá bom, já começou bem. A primeira zebra a primeira grande zebra da Copa do Mundo, né? A derrota da Alemanha, né? Foi isso mesmo? 1-0? Exatamente. Então, liquidado o assunto. Bom, nós estamos hoje com o Brasil gerando uma expectativa
positiva, né? Que a seleção melhorou, o Tite foi para lá e o Corinthians emprestou o Tite, foi para lá e arrumou a casa. Então há uma expectativa favorável. Mas a gente tem que falar um pouco também do outro lado do futebol, que o futebol não é só o lazer, não é só esse prazer, né? Essa paixão. O futebol é uma atividade econômica, uma atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda, de receita pública. E por isso nós fizemos uma CPI no Senado, eu fui presidente dessa CPI, que investigou a administração do futebol no Brasil. E nós mostramos todas as barbaridades, né? Barbaridades. Muitos dos dirigentes foram afastados do futebol, graças àquela CPI. E dessa CPI surgiu o Estatuto do Torcedor, que é um documento importante, né, que pode até ser modernizado, ser aprimorado hoje, mas ele surgiu do trabalho daquela CPI. Como a Lei de Responsabilidade Social do Desporto, da mesma forma surgiu daquela CPI. Depois eu fui relator também das alterações à Lei Pelé e fomos avançando um pouco, mas ainda falta muito. Atualmente há um projeto de minha autoria no Senado que faz com que a CBF se torne mais transparente, a administração da CBF, onde há escândalos de corrupção intermináveis, né? Está lá um ex-presidente preso nos Estados Unidos, o atual ex-presidente aqui também, porque teve que se afastar, não pode viajar para o exterior, senão também é engaiolado. Então, infelizmente, a sujeira continua aí presente, né? Então eu apresentei um projeto, Marcelinho, que se for aprovado, né, a CBF vai ter que ter mais transparência. Tudo estará numa plataforma da internet à disposição de todos os brasileiros. A movimentação financeira e o Tribunal de Contas vai auditar as contas da CBF. Por quê? Dizem, é uma empresa privada. Não é privada, não é uma instituição privada. A seleção brasileira é um patrimônio cultural do povo brasileiro. E quem administra a seleção brasileira é a CBF. E vale-se dos recursos oriundos da seleção brasileira. Então, de certa forma, direto ou indiretamente, são recursos públicos que são manipulados pela administração da CBF. Por isso, cabe sim ao Tribunal de Contas da União realizar auditoria nas contas da CBF, propondo uma transparência. Você que viveu lá, muito próximo, evidentemente mais no campo, no vestiário, mas certamente envolvido com os acontecimentos da administração no futebol. Como é que você vê essa situação? Nós avançamos muito ou ainda estamos muito atrasados? Não, foi de grande valia já aquela primeira CPI, onde colocou em pratos limpos, trouxe à tona tudo que estava sujo, obscuro, imaculado, né? Gente entrando, dirigentes entrando para fazer uma administração mentirosa e falsa, e onde o interesse era mais pessoal do que da instituição e que fazendo parte da cultura do nosso país. E agora eles têm que ficar de olho aberto, porque com essa transparência de ter o Tribunal de Contas em cima e ter todas as contas auditadas, aí o freio de mão vai estar puxado. Seria uma solução, né, Marcelo? Seria assim, a gente continua vendo de grande valia, no futebol. é o grande caminho. O torcedor muitas vezes não entende, porque um jogador que ganha determinado destaque é negociado com um clube do exterior a preço de banana. Isso. Na comparação com o outro, ou ele sai daqui por um preço e poucos meses depois ele é negociado lá fora por um preço muitas vezes superior. Nós temos muitos exemplos, não queremos citar aqui nomes para evitar. E nessa condição, desse comparativo, que o senhor frisou muito bem, às vezes pela análise técnica e tática do jogador de determinada instituição, a gente sabe do parâmetro, isso aqui vale, vamos dizer, 20 milhões de euro ou 30. E daqui a pouco é superfaturado o negócio, ele está sendo vendido por 80 milhões. E na análise técnica, todo mundo sabe
que a realidade não é aquela, mas aí os interesses pessoais, tudo que está por trás, faz com que isso se concretize, e aí os clubes aqui ficam às mínguas, e o torcedor que às vezes junta o dinheirinho dele para poder pagar o ingresso e ter aquela identificação com o ídolo, não vai ter mais isso, porque já no embrião, na base, né, o ciclo está tão vicioso que daqui a pouco com 16, 17 anos, ele já está saindo, sendo vendido, sem ter feito uma história linda na instituição, no clube. Né? Bom, não vamos tomar muito tempo do Marcelinho não, porque os convidados dele estão lá esperando, né? E nós vamos encerrar aqui. Mas vamos torcer pela seleção brasileira. É evidente, nós não somos contra a seleção brasileira, nós somos contra a corrupção. Exatamente. A corrupção no futebol, na administração pública, porque infelizmente esses ladrões da República que assaltaram os cofres do país, empurraram o Brasil para esse oceano de dificuldades. Há um caos na vida pública brasileira, desarrumaram o nosso país e nós precisamos arrumá-lo. Por isso eu estou aqui botando fé na sua participação política, Marcelinho. As pessoas de bem devem participar. Essa é uma eleição muito importante, a mais importante desde a redemocratização, e as pessoas lúcidas, as pessoas conscientes devem exercer protagonismo, devem atuar politicamente, na política ou fora dela, com inteligência, com lucidez, exatamente para influir a favor da boa escolha, para que a escolha seja adequada. Uma escolha infeliz vai ser a repetição da tragédia que nós estamos vivendo. Exatamente, e como é ano de Copa do Mundo e o Tite não é um treinador, ele é um gestor de pessoas. E realmente a mesma equipe que estava na mão do Dunga, que estava lá embaixo, é a equipe que agora está no auge, no patamar, porque ele blinda os atletas, não faz acepção de pessoas e consegue fazer uma formação tática inteligente, com o Neymar e até sem o Neymar. Mas dentro de uma convocação, dentro do contexto, forças maiores às vezes até obriga esse gestor convocar determinadas pessoas. E eu falo até mais na minha área e tenho legitimidade, legalidade para falar, não, nada contra os meninos, mas você tem um Fred para envergar caminho da seleção brasileira e um Tyson, onde você tinha o Luan e o Arthur do Grêmio. Mas depois quando você vê quem são os empresários que estão por trás, aí tem que dançar conforme a música. Mas como nós estamos num ano eleitoral, um ano de suma importância, o senhor é o meu candidato a presidente da República, o meu voto é do senhor, tá? Mas assim, por quê? Pela hombridade, pelo caráter, pela dignidade, pelo trabalho brilhante, não só no Senado Federal, mas no governo do Paraná, de falar assim, ó, eu não quero mamar na teta do governo, eu não quero aposentadoria, eu quero que o dinheiro que eu tenho direito, porque o direito do trabalhador é prerrogativa constitucional, eu quero que esse dinheiro seja investido na saúde e na educação. Então é desse modelo que eu quero servir e seguir. Por quê? Porque chegou o momento de você, brasileiro, você que ama o Brasil, porque com toda essa sujeira, o Brasil ainda é a 7ª maior economia do mundo. O primeiro exportador de soja, feijão, arroz, laranja, banana, carne bovina, frango, café, a 4ª maior indústria naval, a 5ª maior força de trabalho. Mas não troque o seu voto por um prato de lentilha, por um saco de arroz, de feijão, ou muito menos pelo pão com mortadela. Porque nós temos que tirar esses ladrões, safados, vagabundos, saqueadores e usurpadores do dinheiro público. Então o Brasil precisa de pessoas assim, inteligentes, mas com o coração aberto, porque gosta de gente, de pessoas, e vai fazer as políticas públicas, fazer a saúde funcionar, a educação funcionar, a segurança pública funcionar, e o futuro promissor do seu filho, da sua família, está nesse homem aqui. E eu me engajo nisso como pré-candidato a deputado estadual, porque eu não vou jogar 30 anos de sucesso e vitória no esporte, com conquista e dinheiro limpo, na lama, no lixo, e decepcionar principalmente meu pai, que foi um garinho lixeiro com muito orgulho. E esse cidadão aqui que vos fala, que vendia picolé e refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro, que iniciou no Madureira, que foi pro Flamengo e a vida deu um giro de 180 graus no Corinthians, onde foi para a Ásia, Oriente Médio e Europa, eu não vou querer ver o meu nome estampado na televisão para manchar e decepcionar o meu pai. Muito bem, cara, o Marcelinho, vocês viram que o Marcelinho está afiado, né? Mas ele fala com o coração, e é disso que nós precisamos. Quem não tem a capacidade de se emocionar diante do drama das pessoas, não tem o direito de vir para a atividade pública. Se for para roubar, não venham, né? Porque, olha, nós estamos vendo aí um momento novo no Brasil, os ladrões, os barões da corrupção estão indo para a cadeia.
Mas certamente nós precisamos de gente como o Marcelinho para nos ajudar a mudar esse sistema. Porque de nada adiantará colocar os ladrões na cadeia hoje se esse sistema prevalecer e continuar fabricando novos barões da corrupção no país. Então nós precisamos substituir esse sistema. E nós só vamos substituir com gente como o Marcelinho. E o senhor também. E nós estamos juntos, Marcelinho. Exatamente. E vamos agora para a torcida, né? O Brasil vai jogar daqui a pouco e nós temos que torcer. Obviamente, nós sabemos que o futebol tem que ser a alegria da população, mas nós não podemos esquecer os problemas desse país, não é? Nós não podemos abandonar, nós temos que acreditar, né, que na mudança. Vamos repetir sempre aquela canção do Raul Seixas, porque há uma descrença muito grande no país hoje, né? E o Raul Seixas nos ensinou com uma bela canção, que ele dizia: a canção não terminou, né? Então, o Brasil também não acabou. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Esta é a mensagem que deixou o Raul Seixas e que nós estamos repetindo hoje aqui de Atibaia, no sítio bom. Não, aqui no Atibaia é semi-resort. Aqui, cada golzinho, Flamengo, Corinthians, Ásia, Europa, Oriente Médio, então... Foi aplicado aqui. Muito bom, Marcelinho. E olha, do outro lado de lá fica o outro sítio, deixa pra lá. Hoje não, hoje vamos ficar por aqui. Um grande abraço, Marcelinho. Obrigado, viu? Obrigado a vocês aí. Um grande abraço.